Sobre o tema o trono de Deus, a sala de comando do universo. O trono de Deus, a sala de comando do universo. Depois destas coisas, olhei. Depois de que coisas? Esse texto está falando sobre uma segunda visão. A primeira visão foi a visão do Cristo da glória no meio da sua igreja. Esta foi a primeira visão que João teve do Apocalipse. A visão do noivo presente no meio da igreja, andando no meio da igreja, cuidando da igreja, protegendo a igreja, exortando a igreja, trazendo à igreja uma palavra de oportunidade, de arrependimento, mostrando para a igreja que ele não apenas conhecia a igreja, mas também era para a igreja a solução. Se perceberem, nesta primeira visão, Jesus vai mostrar que ele conhece a sua igreja intimamente, que ele conhece a sua noiva profundamente, que ele conhece as virtudes da sua noiva e conhece também as fraquezas da sua noiva. Que ele não apenas aponta os pecados da igreja, mas revela-se como remédio para a sua própria igreja, mostrando para ela o rumo da sua restauração. Se você perceber ainda, esta visão agora segue ao fato de que a igreja vai passar por grandes tensões na história. Aquilo que está começando aqui no capítulo 4 vai revelar para nós que a igreja vai estar enfrentando terríveis batalhas, terríveis pressões. Inimigos crudelíssimos, sanguinários, se levantarão para atacar a igreja. O mundo, o diabo, os agentes de Satanás, o anticristo, o falso profeta, a grande meretriz. E a igreja estará nesse combate, nessa tensão, nessa batalha. O que na verdade vai estar acontecendo aqui é que esses inimigos que já estão com o seu destino lavrado, com a sua sentença já marcada, num desespero, antes do seu julgamento e condenação final, tentarão com todas as suas armas, com todas as suas estratégias, com todas as suas artimanhas, frustrar os desígnios de Deus e atacar a igreja. Mas não lograrão êxito. E a mensagem central do livro de Apocalipse, meus irmãos, é mostrar para esta igreja perseguida, às vezes torturada, às vezes enfrentando martírio, que nos dramas mais agônicos da história, Jesus Cristo, o Pai, o Espírito Santo, o Deus triuno, está absolutamente firmado nos céus, assentado no seu trono de glória, de domínio e de poder. Esta é a essência do ensino do capítulo 4. Que o nosso Deus está no trono, que Ele reina, que Ele está no controle. Não importa o que aconteça na história, não importa o que aconteça com a igreja, não importa os problemas que sobrevierem a nós, Deus está no trono, Ele reina e Ele está no controle de todas as coisas. O que João quer mostrar para a igreja é que o destino da igreja não está nas mãos dos homens. O destino da igreja não está nas mãos dos soberanos da terra. O destino da igreja não está nas mãos dos impérios, dos imperadores, dos autocratas, dos déspotas. O destino da igreja está nas mãos daquele que está sentado no trono, e ele tem todo o poder, e ele tem toda a autoridade, e ele está com as rédeas do governo do universo nas suas próprias mãos. Eu queria que você hoje pudesse olhar para esse texto comigo nessa perspectiva. A única maneira de você entender a filosofia da história, de você compreender a história, é olhar para o trono e saber que Deus reina. Então acompanhe comigo a exposição do capítulo 4 do livro de Apocalipse. Em primeiro lugar,
O Apocalipse é revelação do céu e não descobrimento da terra. Veja o verso 1: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Uma porta aberta no céu. O conhecimento do futuro não é alcançado mediante artes mágicas, horóscopos, necromancia, cartomancia. Não é através de magia, não é através da leitura dos astros, da astrologia. O conhecimento do futuro não é dado à humanidade através de profecias humanas. Quando se trata de conhecer o futuro, quando se trata de descortinar a história, quando se trata de revelar o que está por diante, é preciso que abra-se uma porta no céu. É preciso que essa revelação venha de cima, venha de Deus, venha do trono. E diz a Bíblia que João escuta uma voz falando com ele: está aberta a porta do céu, sobe para cá e eu te mostrarei as coisas que em breve devem acontecer. Se você perceber, o futuro estará encoberto para nós por um grande e denso véu, até que Deus abra a porta do céu. É Deus quem revela o que vai acontecer. E eu quero que você observe um detalhe extremamente importante, porque quando João olha para esta porta aberta, ele não apenas começa a ver acontecimentos que vão estar se desenrolando, se desdobrando na história, mas João também recebe discernimento. Porque quando a porta do céu abre, ele vê o trono de Deus, ele vê Deus reinando. E às vezes, nós temos que admitir que nós precisamos de entender a porta do céu aberta. Porque muitas vezes, nós somos como aqueles que passam pelas angústias expressadas pelo profeta Isaías, quando diz: tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, como os que nunca chamaram pelo teu nome. Às vezes você entra num processo de tamanha angústia, de tamanho aperto, de tamanha aflição, que você olha para a sua vida e diz: Deus, parece que tu nunca reinaste na minha vida. Parece que a minha vida está descontrolada, parece que a minha vida perdeu rumo, parece que a minha vida está de ponta cabeça, parece que tu não estás governando, as coisas fugiram do meu controle, as coisas fugiram da minha capacidade de gerenciamento. Há momentos em que nós nos sentimos assim, como aqueles sobre quem Deus nunca governou. E então o profeta Isaías ora e diz: oh, se fendesse os céus e descesses, se tu te manifestasses para fazeres notório o teu nome aos teus inimigos. Neste momento em que o Império Romano começa a oprimir a igreja, nesse momento em que Domiciano martiriza a igreja, nesse momento em que os crentes são espoliados, neste momento em que eles são levados para as arenas, neste momento em que eles são queimados vivos, neste momento em que os crentes passam por torturas e martírios, é preciso que a igreja veja a porta do céu aberta e veja que Deus está no trono. Mas, queridos irmãos, diz a Bíblia que João ouve uma voz, como de trombeta, aquela mesma voz que falou com ele lá no capítulo 1, verso 10. Só que lá naquela voz, diz a Bíblia que quando a voz falou com ele, ele se voltou para ver quem era. Mas agora, quando ele ouve a voz como de trombeta, não basta virar. É preciso mudar de lugar. É preciso mudar de posição, não apenas de posição, mas também de lugar. Agora ele precisa sair da terra para o céu. Por quê? Porque agora se trata não apenas de ver o presente, mas de ver o futuro. E não se vê o futuro da terra, se vê o futuro da perspectiva do céu. Só se conhece o futuro a partir do céu. Só se tem uma cosmovisão do futuro a partir de cima, do trono de Deus.
É impossível conhecer o futuro, a não ser que Deus revele acerca desse futuro. É por isso que João é convocado para subir para o céu. O que eu acho tremendo, e você pode perceber aí, no capítulo 4, verso 1, te mostrarei o que deve acontecer. Veja você, que João não está de jeito nenhum olhando aqui para a história como os filósofos, como os historiadores olham para a história. Os historiadores olham para a história e dizem, a história é cíclica, ela está dando voltas. O que foi ontem, vai ser hoje, vai se repetir amanhã. A história é independente, ela caminha por si mesma. É interessante que João não olha para a história como se ela tivesse sem freios, como um caminhão ladeira abaixo, sem freio, sem condições de ser controlada e governada. É interessante que João não olha para a história como que é dirigida pelas mãos dos poderosos deste mundo, como se nós pudéssemos hoje, como acontece, reunir os 10 homens mais poderosos do mundo para traçar o destino da história. Como pretensiosamente os presidentes dos países mais ricos se reúnem para determinar o destino da história. Não, não é assim que João olha, não é assim que João vê. Ele diz, sobe aqui para o céu, porque eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Não que podem acontecer, mas que devem acontecer. O que João entende é que Deus é soberano e quem dirige e determina os rumos da história é aquele que está sentado no trono. Ele quem governa, ele quem reina. O futuro está nas mãos de Deus. Vejam vocês que João então, diz a Bíblia imediatamente, no verso 2, me achei em espírito. É claro que João não sobe fisicamente para o céu. Sabe por quê? Porque fisicamente nenhum ser humano poderia aguentar a glória do trono de Deus. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Seríamos absolutamente destruídos e consumidos se nós pudéssemos chegar com este corpo mortal e físico diante da majestade, da glória e do fulgor de Deus. Por isso diz a Bíblia que ele se achou um espírito. Neste momento que os seus olhos veem e que os seus ouvidos ouvem, não são mais os olhos físicos nem os ouvidos físicos. Ele então está arrebatado em êxtase espiritual para receber as revelações do céu para a história da humanidade. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. A Bíblia diz que Ele, Deus, é luz e que Ele habita em luz inacessível. Mas quando João sobe, o que ele vê? O que ele vê? Meus irmãos, isso é da mais alta importância. Eu peço a você, em nome de Jesus, para estar muito atento a este capítulo 4. O crente que consegue entender o capítulo 4 de Apocalipse, o coração dele descansa. Por favor, nós estamos tratando de um dos assuntos mais importantes da sua vida, é entender o que significa isso aqui. Quando ele sobe para o céu, o que ele vê? Diz o texto, versículo 2. Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. João viu um trono no céu. O que é trono? Trono é lugar de honra, de autoridade, de poder e de julgamento. Se você perceber, João não vê apenas um trono. Depois, ele vai ver ao redor deste trono central, 24 outros tronos. E anciãos assentados nesses tronos. Mas o trono que João vê é o trono central do universo. É o trono que dirige o universo. É o trono que está na sala de comando do universo. Na verdade, ele está dizendo o seguinte, que a essência do livro de Apocalipse revela para nós que Deus está reinando, que Deus está governando, porque o livro de Apocalipse é o livro do trono de Deus. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, de como essa mensagem é forte. A palavra trono aparece no Novo Testamento 67 vezes. 67 vezes. 47 vezes. 47 vezes aparece só no livro de Apocalipse. Mostrando para nós que o livro de Apocalipse tem uma mensagem central, que Deus está no trono, que Deus reina,
que Deus está no controle de todas as coisas. E só no capítulo 4, a palavra trono aparece 12 vezes. Tudo está ao redor do trono. Aquele que está sobre o trono, em redor do trono, a partir do trono, diante do trono, no meio do trono, tudo acontece ao redor do trono. O trono é central. De tal maneira que o trono é o centro do universo. O universo não é geocêntrico. O universo não é heliocêntrico. O universo é teocêntrico. Deus está no centro. E essa é a única explicação satisfatória como filosofia da história, de entendermos a história. Mas o que é que João vê? Diz o texto aí no verso 2, que ele vê não apenas armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Preste atenção, que para uma igreja perseguida, saber que Deus está no trono é muito importante. Para você que tem angústias na alma, que tem medo do futuro, que tem dúvidas sobre o amanhã, que tem medo como é que vai ser o seu amanhã, como é que vai ser a sua velhice, como é que vai ser acontecer com a sua família, com seus filhos, com seus netos, o que vai acontecer depois, quando você perder as forças, o que vai ser no amanhã. É importante você saber que Deus está no trono. Agora, João não vê Deus. Deus não é descrito. Não há nenhuma imagem de Deus aqui. Não há nenhuma descrição da pessoa de Deus aqui. Não há nenhuma linguagem antropomórfica para descrever Deus aqui. Por quê? Porque Deus é indescritível. Não farás para ti mais de escultura, nem naquilo que há no céu, nem na terra, nem embaixo na terra, nem no mar. Deus é indefinível. Ele é o sublime. Ele é luz. Ele é o completamente o outro. Absolutamente singular. Na verdade, quando João olha para o trono, ele não descreve Deus. Ele descreve o fulgor de Deus. O reflexo de Deus. A glória de Deus. O brilho de Deus. E a linguagem mais eloquente que João encontra para descrever Deus é dizer que ele é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio. O que significa isso? Jaspe, na linguagem bíblica, significa uma pedra branca que reflete abundância de luz, puríssima, revelando ele que Deus é santo, que Deus é puro, que a luz irradia de Deus, porque Ele é luz e habita em luz inacessível. Ele olha para Deus e diz que Deus é semelhante a uma pedra de sardônio, vermelha como carmesim. Se a pedra de jaspe revela a santidade de Deus, a pedra de sardônio retrata o juízo de Deus. É santo e é justo. E agora ele começa a mostrar algumas características desse trono de Deus. Como é que é esse trono de Deus? E João aqui faz questão de revelar para nós 3 características desse trono. Primeiro, ele diz que esse trono é um trono de misericórdia e de graça. Veja o verso 3, quando ele diz: e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. O que significa? Que ao redor do trono tem um arco-íris. O que é o arco-íris? O arco-íris é um símbolo da aliança de Deus, do pacto de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, que Deus não destruiria mais o seu povo. O maravilhoso é que você vai ver no verso 5, sinais, evidências de uma tempestade, da ira de Deus. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões. E se você hoje abriu os olhos e abriu a janela da sua casa, você viu que depois da chuva forte, das trovoadas estrondosas, esboçou-se no céu de Vitória um belíssimo arco-íris.
O arco-íris vem para nós depois da tempestade. Mas no Apocalipse, o arco-íris vem antes da tempestade. Antes da tempestade chegar, o arco-íris já está esboçado diante do trono de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque antes de Deus enviar o juízo, Ele envia a graça e a misericórdia. Antes de Deus derramar o seu juízo, Ele oferece ao homem a sua misericórdia e a sua graça. Se vocês perceberem, essa é a mensagem do livro de Apocalipse. Antes dos selos serem abertos, Deus mostra o seu trono cercado de um arco-íris. O trono de Deus é um trono de graça, de salvação, de misericórdia, de oferta de perdão, de uma oportunidade para o pecador. É por isso que a Bíblia fala que os selos serão abertos, depois as trombetas serão embocadas, e a trombeta fala do juízo, mas do juízo parcial. Se o homem não se arrepende diante do juízo parcial, então vem as taças da ira de Deus, que cobrem a terra, e completamente os ímpios são inundados pela ira de Deus, e aí já não tem mais chance para eles. Antes do juízo, vem a misericórdia e vem a graça de Deus. Agora, o que é maravilhoso, que para os filhos de Deus, a tempestade já passou. A tempestade do juízo que vem sobre o pecado, já caiu sobre o Filho de Deus na cruz. E agora, sobre a nossa cabeça, não há mais tempestade, pelo contrário, há o sol da justiça brilhando. E não há mais tempestade sobre a nossa cabeça, não há mais juízo sobre nós. Paira sobre nós o arco-íris da misericórdia divina. Qual é a marca do juízo, do tribunal de Deus, do trono de Deus? Segundo lugar, veja você, verso 5, que o tribunal de Deus não é apenas o tribunal da misericórdia e da graça. O tribunal de Deus é o tribunal do juízo. Versículo 5 diz, do trono saem relâmpagos, vozes, trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Meus irmãos, relâmpagos, vozes, trovões, são evidências do juízo e da ira de Deus. Se os homens não olharam para o arco-íris, eles terão que suportar inevitavelmente, enfrentar inevitavelmente as vozes, os relâmpagos e os trovões do juízo e da ira de Deus. Aqueles que não aceitaram a graça enfrentarão o juízo inexoravelmente, inevitavelmente. O que é tremendo, queridos, quando você olha hoje para o mundo, as pessoas escarnecem de Deus, zombam de Deus, cospem no rosto de Deus. Os homens, na sua empáfia, se levantam, achando que são sábios, e dizem que Deus está errado, que a palavra de Deus está errada. Os homens querem se colocar no lugar de Deus. Eles não aceitam a autoridade de Deus. Eles não se humilham debaixo da poderosa mão de Deus. Mas João está dizendo aqui que o trono de Deus não é passivo, nem está inerte. O cálice da ira de Deus está aumentando. Chegará um momento em que esse cálice vai transbordar. Chegará um momento em que do trono de Deus vão sair vozes, relâmpagos, trovões, e aí será a manifestação da ira de Deus e do juízo de Deus sobre os homens, sobre os ímpios, sobre a história. Naquele momento, então, os homens se desesperarão e buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. Se você olhar, há um fato marcante na Bíblia. Você já leu lá, no livro de Isaías, capítulo 61, quando Isaías diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, para proclamar libertação aos cativos, o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Leram isso lá em Isaías 61. Diz a Bíblia lá em Lucas capítulo 4, a partir do verso 17, que o Senhor Jesus Cristo, ao iniciar seu ministério, toma o rolo do livro de Isaías e abre este livro. E começa a ler no livro dizendo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas, libertar os cativos e curar os oprimidos. E Jesus fecha o livro. E por que Jesus não terminou de ler Isaías? E por que Jesus pulou uma parte importante da profecia de Isaías? Por que ele não diz que ele veio anunciar o dia da vingança do nosso Deus? Por quê? Será que Jesus esqueceu?
Não, absolutamente não. É porque na primeira vinda de Cristo, Jesus Cristo não veio para condenar, Ele não veio para julgar, Ele veio para salvar. Mas quando Ele vier na sua segunda vinda, então Ele anunciará o dia da vingança do nosso Deus. Será o dia do juízo, será o dia da ira de Deus, será o dia da ira do Cordeiro de Deus. E o que João está vendo aqui é que deste trono saem vozes, relâmpagos e trovões, anunciando o juízo e a ira de Deus sobre a terra. Se você olhar a figura do Espírito Santo aqui no verso 5, não é a figura de uma pomba, é a figura de uma tocha de fogo. É instrumento de vitória, de batalha, como aquelas tochas de fogo que Gideão usou, da vitória. Aqui o Espírito de Deus, não como figura de pomba, mas como figura de tocha de fogo. É o momento da batalha final, da vitória retumbante de Deus. Mas finalmente, queridos, vejam o verso 6. Olha o trono de Deus aí, como é que ele é descrito. Ele é descrito como um trono de misericórdia, como um trono de juízo, mas em terceiro lugar, ele é descrito como um trono de santidade e de transparência. Veja o verso 6. Há adiante o trono, como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Que coisa fantástica. Diante desse trono, não tem sujeira, não tem corrupção, não tem trapaça, não tem acordos escusos, não tem sentenças compradas, não tem condenado tido por inocente, nem inocente tido por culpado. Diante desse trono há um grande mar de vidro como de cristal. As coisas são claras, translúcidas, transparentes. É o trono de santidade. Ninguém pode comparecer diante desse trono com máculas, com manchas. Ninguém pode comparecer diante desse trono a não ser trajado com vestes alvas. Ele é o trono de santidade. No céu não entra nada contaminado, porque Deus não se associa com o mal. Esta é a verdade que João vê ao olhar para o trono e olhar para aquele que está sentado no trono. Chama a sua atenção para um terceiro aspecto. O que João vê mais? Veja, versículo 4, por favor, olha aí. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. João agora vê a igreja glorificada, participando do reinado de Deus, e do julgamento de Deus sobre a história. 24 tronos. No centro não, ao redor do trono. Quem está no centro é Deus. Os outros tronos todos estão ao redor, na periferia. O trono central é ocupado por Deus. Ninguém pode ocupar esse trono central. E diz a Bíblia que assentado nestes 24 tronos estão 24 anciãos. O que eles representam? Primeiro vamos pensar na questão do trono. Meus irmãos, esses 24 anciãos, certamente, representam aqui a igreja de Cristo, do Velho e do Novo Testamento. 12 patriarcas, 12 apóstolos. A igreja da antiga dispensação e da nova dispensação. A igreja universal de Cristo. Os remidos do Cordeiro. Aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. A igreja agora está numa posição de honra, de autoridade, de destaque, de governo. Preste atenção nisso. Cristo não apenas salvou você, Cristo deu a você um lugar de honra. Aliás, era essa promessa de Cristo, que a igreja estaria reinando com Ele. Nós somos uma raça de reis e de sacerdotes. E trono fala de reinado, e mais, trono fala de julgamento. Nós não apenas reinaremos com Cristo, mas também participaremos do julgamento. Diz a Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3, que nós julgaremos o mundo, e que nós julgaremos os anjos.
os anjos caídos. Quando o Senhor se assentar no seu trono para julgar, a igreja estará também assentada em tronos. Olha que coisa fenomenal. Posição de honra, posição de destaque, posição de autoridade, posição de julgamento, posição judicial. E como é que ele é descrito? Vi 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos. O que eu acho bonito, meus irmãos, que a igreja, representada aqui por 24 anciãos, pode ser representada aqui a igreja única. Nós, às vezes, aqui na terra, enquanto estamos aqui, nos separamos, nos dividimos e construímos muros que nos separam uns dos outros. Às vezes temos a tolice de achar que somos melhores uns do que os outros. Às vezes fazemos juízos, mas lá no céu só vai existir uma igreja. Sem muralhas, sem fronteiras, sem barreiras, sem rótulos. É a única igreja que vai para o céu. É a igreja lavada e comprada no sangue de Jesus. Representada aqui por 24 anciãos. A igreja que está reinando, a igreja que está julgando, a igreja que está guindada numa posição de honra e de autoridade. E agora, você vai ver que essa igreja é conhecida de 3 formas. Primeiro, pela roupa que usa. Está vestida de roupas brancas. Isso fala da justificação. Isso fala de que o sangue do Cordeiro limpou as nossas vestes. Isso fala que nós somos perdoados e remidos, que não há mácula e nem mancha mais. Porque nos apresentaremos com noiva imaculada, santa, pura e sem defeito. Depois, também esta igreja é representada pela sua incumbência. Diz a Bíblia que ela está sentada em tronos. Significa que ela reina, significa que ela julga. E finalmente, ela é representada pela sua posição. Diz o texto que ela tem, aqueles anciãos têm coroas de ouro na sua cabeça. E coroa de ouro representa aqueles que são fiéis até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então esta é a igreja que está reinando. É a igreja fiel. É a igreja que não se corrompeu. É a igreja que não se dobrou aos caprichos e à sedução da grande meretriz. É a igreja que não se curvou diante do anticristo. É a igreja que não se imiscuiu neste mundo que jaz no maligno. É a igreja que manteve as suas vestiduras incontaminadas, puras. É a igreja fiel. É a igreja que vai reinar com o Senhor. Esta é a imagem que João vê. Não só de Jesus, do Deus Pai reinando, mas da igreja glorificada também reinando com Deus. Mas o que mais que ele vê? O que mais que ele vê? Versículos 6 a 8, olha aí por favor. Há diante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo semelhante a novilho, o terceiro sem rosto como de homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Pergunta: o que são esses 4 seres viventes? O que eles estão fazendo nessa doxologia? Esses 4 seres viventes já foram descritos por vários estudiosos de maneiras diferentes. Arthur Bromfield, por exemplo, olha para esses 4 seres e diz o seguinte: esses 4 seres viventes são os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos. O leão é a figura de Jesus como rei, é a figura de Mateus apresentando Jesus como rei dos judeus. O novilho fala de um animal que serve, que trabalha. É a figura de Jesus como servo, descrito por Marcos. A figura do homem aqui é a figura do homem perfeito, que Lucas descreve no Evangelho, mostrando o homem perfeito. A águia que vem do céu, que volta para o céu, é a figura da divindade de Cristo, conforme registrada pelo evangelista João. Assim entende Bromfield que esses 4 seres viventes
É o Evangelho nos seus grandes mistérios, revelando Jesus. William Barclay pensa que esses 4 seres viventes representam a totalidade da natureza, glorificando aquele que está no trono. E ele pensa da seguinte maneira: o leão é o rei dos animais. O boi é o rei dos animais domésticos. O homem é o ápice da criação divina. O ser mais sábio e inteligente, criado à imagem e semelhança de Deus. A águia, o rei das aves, ou a rainha das aves. E então ele pega dizendo que cada um desses animais representa a liderança máxima na sua categoria. O leão como rei dos animais selvagens, o boi como rei dos animais domésticos, a águia como rainha dos voláteis e o homem como o rei da criação dos seres morais. Então, William Barclay diz, aqui está a doxologia da natureza toda que adora aquele que está sentado no trono. Mas eu, pessoalmente, concordo com o que William Hendrickson interpreta como os 4 seres viventes. Eu penso que esses 4 seres viventes, na verdade, estão descrevendo aqui seres angelicais. Esta é a figura de Ezequiel 1, de Ezequiel 10. Está descrevendo aqui os querubins e os serafins. O que na verdade João está vendo ao redor do trono é a igreja glorificada, os remidos de Deus. E o que ele está vendo esses 4 seres viventes com asas, com olhos, representado por esses 4 animais. Força, o leão. Capacidade de serviço, o boi. Inteligência, o homem. Agilidade e rapidez, a águia. Todas essas características são características dos anjos. Os anjos são valorosos em poder. Os anjos são prontos a servir a Deus. Os anjos têm inteligência e os anjos são ágeis. E eles estão diante do trono, sem cessar, dizendo dia e noite, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Na verdade, este é o cântico dos anjos. Na verdade, essa é a música angelical que soa e ribomba por toda a eternidade. Esta é a visão que João tem do céu, do trono, cercado pela igreja e pelo mundo angelical, mostrando a sua doxologia ao Rei da Glória. Qual é a doxologia? A doxologia dos anjos, dos querubins, dos serafins, descrevem 3 atributos de Deus. Veja você, por favor, o versículo 8. A santidade de Deus, santo, santo, santo. Quando você diz assim, santo, você está definindo. Quando você diz santo, santo, você está enfatizando. Quando você diz santo, 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 você está colocando em grau superlativo, absoluto. Quando os querubins estão dizendo santo, 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 ele está dizendo que Deus é santo no seu aspecto pleno, absoluto, total, incomparável. Esta é a descrição de Deus, a sua santidade. Depois ele diz que Deus está mostrando não só a santidade de Deus, mas também, em segundo lugar, está revelando a onipotência de Deus, o Todo-Poderoso. Veja você, versículo 4. O Todo-Poderoso, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Meus queridos irmãos, João está escrevendo para uma igreja sofrida. Não apenas do passado, mas de uma igreja que vai enfrentar tribulações, que Jesus disse que se o Pai não tivesse abreviado, ninguém suportaria. Para esta igreja que vai enfrentar este cenário, é preciso saber que aquele que está no trono é todo-poderoso. Mas João vê mais, ele vê a eternidade de Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Os impérios levantam e caem. Onde está a Síria? Onde está a Babilônia? Onde está o Egito? Onde está o Império Romano? Onde está o Império Otomano? Onde estão os grandes impérios do mundo? Levantaram e caíram,
mas Deus continua no trono para sempre e sempre e sempre. Veja você que o céu é lugar de celebração, de música, de adoração. Não descansam nem de dia nem de noite. Estão proclamando a santidade, a majestade e a eternidade de Deus. Agora veja você que não apenas os anjos estão em doxologia, mas a igreja também estará em doxologia àquele que está no trono. Versos 10 e 11. Preste atenção nisso. E os 24 anciãos, vamos ler o 9 para dar entendimento. Quando esses seres viventes derem glória e honra e ação de graças ao que se encontra assentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos, ou seja, a igreja, prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, todas as coisas vieram a existir por tua vontade. Qual é o objeto da adoração da igreja? Aquele que está assentado no trono. E se vocês pensam que a adoração é apenas ao Deus Pai, não é. Se você olhar, versículo 5, ele faz menção do Espírito Santo diante do trono. Os 7 Espíritos de Deus. Se você seguir adiante um pouquinho, no capítulo 5, versos 12 e 13, o Cordeiro também está sendo adorado. A igreja adora ao Deus triuno. Nós não somos unitários. Nós somos aqueles que creem no Deus triuno. Ele é digno de adoração, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Qual é o ato da adoração? 2 coisas fenomenais aí. Primeiro, eles se prostrarão. Eles se prostrarão. Meus irmãos, ninguém pode ver a majestade de Deus sem se prostrar. Até os serafins cobrem o rosto. A igreja glorificada se prostra. Se prostra. E prostrar significa se humilhar, se render. Eles estão em tronos secundários, mas quando eles estão diante da majestade desse trono e daquele que está no trono, eles se prostram. Mais do que isso, diz o versículo 10, que eles depositarão as suas coroas diante do trono. Significa plena submissão, rendição absoluta. É o entendimento que Deus não divide a sua glória com ninguém. Não é a igreja que deve ser exaltada, não é a igreja que deva ser glorificada, não é a igreja que deva ser aplaudida, não é a igreja que deva merecer a doxologia. Vejam vocês que eles dizem que Deus é digno de toda glória, mas a igreja não se sente digna de glorificar aquele que é digno. Por isso se prostra, por isso deposita aos pés daquele que está no trono as suas coroas. Que coisa magnífica! Ele é digno, mas a igreja não se sente digna de adorar o que é digno. Por isso se prostra, por isso deposita aos seus pés as suas coroas. Quais são as suas palavras? Tu és digno, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder. E por que Deus é digno? Porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vejam vocês que o capítulo 4 descreve o trono do Pai. E a ênfase do capítulo 4 é o Pai como Criador. O capítulo 5 vai descrever a redenção, mas o capítulo 4 vai descrever a criação. Meus irmãos, quando o mundo hoje ataca a doutrina da criação, quando as nossas crianças recebem livros pedagógicos desde o primário, mostrando que a criação é um mito, mostrando que o homem substituiu a palavra de Deus por uma teoria de evolução, isso atenta contra o trono de Deus. E a verdade do trono de Deus vai mostrar que essa verdade é fundamental, é axial, é basilar para a igreja. Deus que está no trono é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que chamou à existência as coisas que não existiam, segundo a sua vontade. Não é possível pregar redenção negando a doutrina da criação. Esta é a mensagem do céu, esta é a revelação do trono de Deus.
E eu termino aqui, irmãos. João é chamado ao céu para ver o trono e para ver o entronizado. O trono de Deus está no centro do universo. Tudo que acontece a partir do trono. Tudo está ao redor do trono. Graça e juízo procedem do trono. Todo louvor e toda glória são dirigidos àquele que está no trono. Portanto, se nós vamos ter que comparecer diante desse trono, mister se faz nos dobrarmos já e agora. Porque todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus nos ajude a reverenciar e a viver de tal maneira que honremos aquele que está no trono, já e agora. Para que quando aquele dia chegar, nós não tenhamos pavor, mas possamos levantar a nossa voz e dizer: Tu és digno, Senhor, Tu és digno de receber a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos orar, queridos. Nós vamos orar ao Senhor. Meu coração fica encantado com esta mensagem do trono de Deus. Eu creio que se a mensagem do trono de Deus não nos quebrantar, que mais pode mexer conosco? Que mais? Eu queria que nesta hora você colocasse a sua vida diante do trono que governa e que reina. E se você puder, onde você está, se ajoelhar, faça isso agora. A igreja estava para passar por momentos difíceis. A igreja já estava sendo espoliada de seus bens e perseguida. Para esta igreja acuada, sofrida, exprimida, Deus tem uma palavra, Deus tem uma mensagem de otimismo, de esperança, de vitória. Deus tem uma palavra para você, irmão, para você que está enfrentando lutas, provas, dificuldades e aflições, para você que está com o coração quebrado, doído, ferido, para você que está sofrendo injustiça, para você que está suportando angústias. Preste atenção nisso. O nosso Deus está no trono. Nem sempre Deus derrama o cálice da sua ira no momento que o ímpio peca e transgride. Mas haverá um momento que depois que o arco-íris da misericórdia se esboçar, do trono procederá vozes, relâmpagos, trovões, e o juízo de Deus se manifestará. O juiz de toda a terra fará justiça. E aqueles que foram selados, e aqueles que foram lavados, e aqueles que foram comprados por preço, estarão com o Senhor. Assentarão em tronos e reinarão com Cristo. E eles também participarão do julgamento deste mundo, e julgarão os homens, e julgarão os anjos. E nós estaremos com Cristo para sempre. E nós também não cansaremos de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós não cessaremos de proclamar: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a honra e a glória pelos séculos dos séculos, porque Tu criaste todas as coisas, sim, pela Tua vontade elas vieram a existir. Amado irmão e irmã, o seu Deus está no trono, o seu Deus reina, o seu Deus governa. Aquiete o seu coração, descansa nele. Se o seu corpo tombar aqui na terra, você acordará no céu, onde você reinará com o Senhor para sempre e sempre. Tema não aquele que pode matar o corpo, mas não pode destruir a alma. Adore aquele que está sentado no trono e que tem as suas mãos firmadas nas suas mãos benditas e eternas. Glorifique ao Senhor por isso. Ó Deus querido, bendito é o Teu nome, porque Tu és o soberano do universo. Tu és aquele que está sentado no trono, Senhor. Aquele que o olho humano não pode ainda te contemplar. Por isso, quando João te vê, ele não te descreve, mas apenas mostra a tua beleza como a beleza de pedras preciosas.
Ó Deus, quão belo Tu és, quão majestoso, quão glorioso, quão esplêndido é o Teu trono, Senhor. Encanta o nosso coração com a Tua beleza, com a Tua transcendência e com a Tua glória, Senhor. Ó Deus bendito, tira os nossos olhos dos pavores da história e põe os nossos olhos naquele que está com as rédeas da história nas mãos, na certeza de que Tu conduzirás a história a um fim glorioso e final, e a Tua igreja sobreviverá e reinará contigo para sempre e sempre. Consola a Tua igreja nesta noite, Senhor. Fortalece a Tua igreja nesta noite, ó Deus. Firma esta igreja na rocha, Senhor. E abençoa-nos, e consola-nos, e anima-nos, e revigora-nos, e restaura-nos, para vivermos diante do trono, dando glória àquele que está no trono. Obrigado, meu Deus. Visita o Teu povo com as Tuas consolações. Tu sabes que enquanto este dia final não chegar, nós estamos sendo oprimidos, exprimidos, acuados pelo reino de Satanás, pelo reino das trevas, por este mundo que jaz no maligno, e sofremos dores no corpo, Senhor, fraquezas, enfermidades, enfrentamos lutas, muitas vezes até desesperadoras, enfrentamos o ataque do inferno, a fúria de Satanás, enfrentamos as nossas próprias fraquezas, Senhor, os nossos próprios pecados que tenazmente nos assediam, mas ó Deus, o Teu trono é um trono de misericórdia e de graça. Louvado seja o Teu nome, porque antes do juízo há um arco-íris esboçado diante do Teu trono. Louvado seja o Teu nome, porque uma promessa de que Tu não has de nos destruir, porque nós já fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Glória ao Teu nome por isso. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Consola a Tua igreja. Visita-nos nesta noite, Senhor, para a glória do Teu nome. Em o nome de Jesus. Aleluia. Amém.